Uma inscrita do canal me pediu a como utilizar o JavaScript junto com HTML e CSS. Então é isso que eu vou ensinar no vídeo de hoje. Então, resumidamente é isso. Vem pro vídeo! E bom, gente, antes de continuar com o vídeo, eu preciso explicar a vocês o que é o HTML, o que é o CSS e o que é o JavaScript. E o que faz cada uma dessas funções, certo? Primeiramente, o que é o HTML? Vamos pensar num corpo humano, tá? O nosso corpo tem ossos, peles e tem as funções, que são, no caso, os movimentos e entre outras coisas. Então vamos pensar o seguinte: o HTML, ele é a parte óssea, ele é os ossos. Então vamos pensar no nosso crânio, certo? Nosso crânio é cheio de ossos. Então esse é a estrutura do HTML, que é os ossos, que é a parte rígida. O CSS, ele é a pele. Vamos dar um exemplo do nosso rosto. É como um bocado de mulher faz o quê? Se maqueia, bota batom, blush, o quê? Para ficar bonita. Então o CSS, ele é a parte de beleza. É onde deixa as coisas mais chamativas, entende? Então, se uma mulher é bonita, é chamativo. Se uma é bonito, o que? Ele é chamativo. Então o CSS, ele é a parte de beleza e o HTML é a parte de estrutura. Já o JavaScript, ele é a parte de função, basicamente função, tá? O que ele faz? Basicamente, no corpo humano, por exemplo, a gente o que? A gente mexe nossos olhos, a gente mexe a nossa boca, a gente mexe os nossos braços. Com isso a gente dança, e faz outras coisas. Então essa é a função do JavaScript. Ele faz funções. Então, resumidamente, o HTML é a parte óssea, ele é a estrutura básica, porque sem a parte óssea da gente, a gente ia ser um omelete. Então, se o HTML é a parte óssea, ele vai criar a estrutura. O CSS é a parte visual, onde vai mostrar a beleza, no caso do site, que deixa o site bonito. E o JavaScript é onde vai criar as funções. Por exemplo, ele vai querer clicar em um botão, abrir um menu, entrar em outro site e dentre outras coisas. E bom, gente, como vocês mesmo podem ver aqui, tá? O que eu fiz foi o seguinte: eu criei esse site aqui, esse mini site, com as três coisas, as três funções. No caso, o HTML, o CSS e o JavaScript. O HTML, no caso, é esse puro aqui, tá? Que é textos, caixa e essas coisas. O CSS é a parte de beleza, como vocês podem ver, tá tudo centralizado, com cores, tudo certinho. E o JavaScript é a função. No caso, se eu clicar no azul, ele vai ficar azul. Se eu vir aqui para o vermelho, ele vai ficar vermelho. Se eu clicar no amarelo, ele fica amarelo. Se eu clicar em resetar, ele vai resetar tudo. Então eu vou mostrar como eu fiz isso aqui, tá? O código vai estar disponível, tá? Na descrição do vídeo, para vocês olharem, analisarem com mais cautela, ver direitinho, tá? Caso de dúvida, deixa aqui nos comentários. Então vamos para o vídeo. E como vocês podem ver aqui, eu já criei a nossa pasta, tá? Junto com index, que eu já criei aqui, e coloquei nosso código base. Então o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou abrir aqui o nosso site. Então, como vocês podem ver, ele tem o cabeçalho, vai ter o money, que é a parte de conteúdo, e o reset, tá? Então o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou colocar o head, não é o head, é o header, tá bom? Que é a parte de cabeçalho. Dentro dela eu vou colocar um H1 com o nome escrito, mudando a cor de fundo. E como vocês podem ver, à medida que eu vou escrevendo aqui, ele vai criando o conteúdo, tá? Se vocês não sabem como eu estou fazendo isso aqui, vai ter uma playlist aqui em cima no card falando sobre dicas, tá? Para agilizar na decodificação do seu CSS, tá? E com mais outras dicas. Continuando aqui, o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou colocar entre parênteses aqui e vou criar o irmão dele, que é o money. Dentro do money, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar o button
que no caso, isso aqui são botões, e eu vou colocar 3 botões. E por enquanto vai ser só isso. Vou organizar aqui, como vocês podem ver, eu já criei o cabeçalho e os botões, os 3 botões. Eu vou colocar, antes de abrir esse arquivo, para vocês verem como está ficando, eu vou colocar o nome de cada um. Vou colocar o nome azul, amarelo e vermelho, tá? Depois a gente vê o reset, mas a princípio eu vou fazer isso. Vou colocar o azul, colocar o amarelo e colocar o vermelho. Vou abrir aqui agora para ver como está ficando. E como vocês podem ver aqui, já foi criado o nosso HTML puro. Só o nome que está errado aqui, que eu vou consertar agora. Pronto, coloquei o nome correto. E esse é a base do HTML, tá? O HTML, como eu disse, ele só é conteúdo. Ele só vai colocar textos, imagem, vídeos. Ele não tem parte de beleza, tá? A parte de beleza é o famoso CSS. Então o que eu vou fazer agora é colocar esse texto aqui, uma cor mais bonita, colocar essas caixas mais bonitinho. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar o famoso CSS, que é o style. Abrir aqui o style local, tá? Mas vocês podem criar o style externo, tá? Não tem nenhum problema. Eu só estou botando aqui um interno para simplificar para a gente, tá? Mas vocês podem utilizar o externo. Eu até recomendo, tá? Que vocês utilizem externo, mais o externo, tá? Continuando aqui, eu vou colocar o body logo. Vou colocar a altura 100% do VH, que vai ficar a 100%. Então a gente vai conseguir mover esse texto, essas caixas aqui, tá? Tudo para o meio. Então o que eu vou fazer? Vou colocar o display flex. Como vocês podem ver, já foi aqui para cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o flex direction em coluna. Vai voltar o que era. E vou colocar o align items center, que ele vai centralizar para o meio, tá? E eu vou colocar o justify content center também, caso ele vai centralizar aqui embaixo. Depois de ter feito isso, vou colocar o H1, abrir o H1 aqui, vou colocar o font family em Arial. Já modificou. O que eu vou fazer agora? Vou colocar o button, no caso que é o botão, e dentro dele eu vou colocar um pad de 20 pixels. Como vocês podem ver, ele já foi criado aqui. Ele já está bem parecido, ó. Como vocês mesmo podem ver aqui. O que eu vou fazer agora? Vou colocar uma borda, raios, que é para ficar um pouco mais arredondado, vou colocar de 10 pixels. E por enquanto, só. Como vocês podem ver, já foi criado o CSS. Ela ficou com essa bordinha aqui. Eu vou só diminuir aqui, tá? Vou colocar para 97. Acredito que já vai sair essa borda. Pronto, já saiu. E essa é a parte básica, tá? Do CSS, que é a parte de beleza. O que eu vou fazer agora é a função, que quando eu clicar no azul, a cor de fundo fica azul. Quando eu clicar no amarelo, ele fica amarelo. E colocar no vermelho, a cor de fundo vai ficar no vermelho. Então, para isso, eu vou colocar a função de onClick, tá? Existem outras funções, tá? Mas vocês podem colocar a função como vocês quiserem, tá? No meu caso, eu vou colocar o onClick e eu vou colocar o nome de azul, a função de azul. Vocês podem colocar outro nome? Pode sim, não tem problema nenhum, tá? Isso vai dar preferência de vocês. O que eu vou fazer agora? Vou criar o script, vou abrir ele aqui, vou colocar a função dele, o function, colocar no nome de azul, que no caso foi isso que eu coloquei no nome. Vou abrir os parênteses e o que eu vou fazer agora é o seguinte: quando eu colocar no azul, ele vai ficar o fundo azul. Então eu vou colocar uma variável azul, ele vai receber o document, tá? Que é o documento do body. E o que eu vou fazer agora é o seguinte: quando eu clicar nesse azul, eu vou querer que a variável azul tenha o style do background color na cor
que ele vai receber, que é o blue. Isso não significa, tá, que eu preciso colocar o nome. Se vocês quiserem, podem colocar forma de RGB, HLS, tá? Como vocês quiserem, tá? Eu estou colocando o blue porque ele já tem a cor blue. Então, se eu vier aqui agora e clicar, ele já ficou na cor azul. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou fazer a mesma coisa no amarelo e no vermelho. Então, o que eu vou fazer? Vou aqui no onClick, colocar também. Vou apagar esses dois tracinhos, tá? Pode apagar. Vou colocar o nome de amarelo. E aqui eu vou criar outra função para ele. No caso, no amarelo. Vou colocar o nome amarelo. Vou abrir os parênteses. E eu vou fazer a mesma coisa. Variável amarelo. Lembrando, com o nome azul, amarelo, vocês podem modificar para qualquer nome, tá? Isso aí vai ser da preferência de vocês. Eu estou colocando o nome porque para simplificar para mim, tá? Vou colocar o document.body e eu vou fazer a mesma coisa. Em vez de ser azul, vou colocar amarelo. Amarelo.style.background color vai receber a cor yellow. O nome vai ficar em inglês, tá? Porque o nome realmente é em inglês. Se eu vim aqui, ó, cliquei no amarelo, ficou amarelo. Se eu vim aqui no vermelho agora, vou colocar o function vermelho, vai receber o nome vermelho. Aqui embaixo vou colocar um clique de vermelho, tá? E se vocês não estão entendendo o que é isso aqui, o document body, ele é o caminho, tá, do famoso DOM. E para quem não sabe o que é o DOM, recomendo que vocês pesquisem, tá? Primeiro, analisem, estudem um pouco sobre Árvore DOM, que eu acho que é muito importante, porque se vocês não entenderem o que é o DOM, vocês não vão estar entendendo muito bem o que é isso aqui que eu estou fazendo agora, tá? Continuando, o que eu vou fazer é o seguinte: vou colocar a variável, tá, vermelho, ele vai receber o document.body e eu vou colocar o nome vermelho, que é o nome da variável, vai receber a cor style da cor de fundo de vermelho, que vai receber o hat. Então, se eu vim aqui no vermelho, ele não vai funcionar. Por quê? Porque eu não coloquei aqui o nome de vermelho. Eu preciso colocar o nome vermelho para aqui, ó. Como ele vai funcionar? Coloquei a função de vermelho, vou recarregar a página aqui. Ele vai funcionar normalmente, tá? Vermelho, amarelo e azul. Então, basicamente, acredito que vocês devem estar entendendo o que é a função de cada um. Como vocês podem ver, o que eu fiz? Eu criei o HTML, tá? Que foi a estrutura básica, como vocês viram. O CSS, que configurou aonde vai ficar cada coisa. No caso, eu coloquei tudo centralizado. E o JavaScript, que no caso, coloquei as funções que em cada botão. No caso, se eu clicar no vermelho, ele vai criar a função vermelha. Se eu clicar no amarelo, vai vir a função amarela. E se eu clicar no azul, vai ter a função azul. Mas você deve estar me perguntando: sim, e como vai ficar o resto? No caso, o resetar e essas cores aqui, quando eu encosto, ele vai mudando a cor e colocar essa pequena mensagem. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte: no caso, vai ser quando eu encostar, ele vai mudar de cor. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte: cada um, como vocês podem ver, ele tem o botão. Então, eu vou colocar um ID em cada um. No caso, vou colocar um ID de cor azul. Vou colocar o próximo ID de cor amarelo. E o último ID de cor vermelho. E o que eu vou fazer agora é basicamente o seguinte: vou colocar o botão normal. Eu nem vou colocar o botão, eu já vou botar pela hashtag, tá? Que a hashtag é o ID. Vou colocar a cor azul e eu vou colocar no pixel do elemento, tá? De hub. Que no caso é quando eu encostar nele, tá? Então, quando eu encostar no azul, ele vai ter o background color
de blue. Então se eu vir aqui agora no azul, toda vez que eu encostar nele, ó, ele vai ficar azul. E o que eu vou fazer agora vai ser a mesma coisa nos outros. No caso eu vou simplesmente copiar aqui, tá? Só para agilizar. Vou colar e vou colar novamente. E em cada um aqui vou mudar o nome, no caso amarelo, e eu vou mudar aqui a cor para yellow, que no caso é o amarelo. E esse último aqui, que é vermelho, e vou mudar a cor aqui para red, que é o vermelho. Então se eu vier encostar em cada um aqui, ó, vermelho, amarelo e azul, tá? Mas ainda tem um problema. Quando eu for clicar aqui, ele fica azul. Se eu vir aqui para o amarelo, ele vai ficar amarelo e o azul sai. Se eu vir aqui para o vermelho, ele vai vir para o vermelho e o amarelo sai. Então o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou deixar ele marcado. Então o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou vir aqui no azul e que eu vou colocar a variável, tá? Eu vou colocar com o nome de cor da caixa, vai receber o document, vou colocar o get text iname, vou colocar entre parênteses e vou colocar o button. Deixa eu só colocar o parênteses aqui, que sempre tem que colocar, e eu vou colocar o número 0, tá? Lembre-se que todo número, certo, ele tem que começar pelo 0 e não começa pelo 1, tá? Quando eu seleciono 0, ele vai selecionar o primeiro, que no caso é o azul. Se eu colocar 1 aqui, ele vai selecionar o segundo, tá? Que no caso seria o amarelo. Continuando, o que eu vou fazer é o seguinte: vou vir aqui e vou colocar cor da caixa, vai receber style, a cor de fundo vai receber blue. Então se eu vir aqui e clicar, ele vai ficar na cor azul. Então se eu vir aqui agora no amarelo, por exemplo, eu vou copiar isso aqui, tá? Só por questão de praticidade, mas recomendo que vocês façam manualmente, tá? Isso acaba sendo um exercício para vocês. Vou colocar o número 1 aqui e eu vou mudar aqui para yellow. Se eu vir aqui no amarelo, ele ficou e segurou. Se eu vir aqui no azul, ele ficou azul. Só que ainda a gente tem um problema. No caso, ele ficou marcado o amarelo e o azul. A gente vai resolver isso, tá? Mas primeiramente, como vocês estão vendo, a gente está indo e está marcando cada um. Vou colocar o vermelho também, agora. E eu vou colocar o número 2, que vai ser o vermelho. Eu vou colocar o nome red. Se eu clicar no vermelho, amarelo e azul, todos estão funcionando normalmente. Vou atualizar aqui, tá? Só para resetar. E o que eu vou fazer agora é simples. Eu vou vir aqui, vou colocar uma variável chamado neutro, no caso no blue, tá? Colocar o nome neutro, ele vai receber o document ponto get id, que no caso eu vou pegar o id dele, tá? E eu vou colocar o seguinte: vou colocar a cor amarelo, que no caso que quando eu clicar no azul, o amarelo e o vermelho eles não vão aparecer. Então o que eu vou fazer aqui, vou colocar o neutro, vai receber o style de background color, ele vai receber uma cor vazia. E a mesma coisa eu vou copiar, vou recolocar aqui, e em vez de ser amarelo, vou colocar o nome vermelho. Então quando eu clicar no azul, ele não vai aparecer os outros aqui, tá? Tá vendo? Eu cliquei no azul, ele saiu. Se eu clicar no vermelho, amarelo, se eu clicar no azul, ele sai. Então o que eu vou fazer é a mesma coisa nos outros aqui. Eu vou copiar, vou colar aqui, e aqui, em vez de ser o amarelo, eu vou colocar o quê? O azul. Porque quando eu clicar no amarelo, eu quero que o azul fique à mostra e o azul e o vermelho não. E aqui, no último, eu vou colocar aqui também
E como vai ser o vermelho, o que eu vou querer que não apareça é o famoso amarelo. Amarelo não, perdão, azul. Então se eu vier aqui agora, clicar aqui, ó, azul, amarelo e vermelho. Pronto. Já resolvemos esse pedaço desse problema. E o último não, perdão, mais um, que no caso é que quando eu clicar nele, como vocês podem ver, ele aparece o nome. Você mudou para a cor amarelo. Você mudou para a cor vermelho. Você mudou para a cor azul. E para a gente fazer isso, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou aqui, vou colocar um div vazio. E eu vou colocar o nome de um ID que vai ser meu nome cor. Então o que eu vou fazer é o seguinte. No caso, no azul, eu vou fazer o seguinte. A variável, tá, cor, que vai receber o mesmo nome do ID, tá? Mas se você quiser para colocar outro nome, não tem problema nenhum. Ele vai puxar o document.get ID. Ele vai receber o nome de cor, que no caso é a cor do ID daqui, tá? Da div. Então, quando eu clicar, ele vai fazer o seguinte. Ele vai receber a cor ponto index text, tá? Que vai aparecer o texto. Ele vai receber esse texto aqui, ó. Você mudou para a cor azul. Então, se eu vier aqui e clicar, como vocês podem ver bem aqui embaixo, ó, você mudou para a cor azul. E o que eu vou fazer agora também, tá? Vocês podem fazer no style, tá? Mas eu vou fazer aqui no próprio JavaScript, tá? Eu vou colocar a cor que vai receber o style. Ele vai receber o font face de 25 pixels. Então, quando eu clicar no azul aqui, ó, ele já aumentou o tamanho. Vou colocar também ponto style color de white, que no caso vai ser a cor do texto, que vai ser branco. Vou colocar também a cor dele de fundo, que vai ser a cor, vai ser style ponto background, e eu vou colocar a cor, tá? Que no caso eu já tenho aqui, tá? Mas vocês podem colocar qualquer cor que vocês quiserem. Vou copiar aqui e vou colar aqui no fundo. E se eu clicar no azul, como vocês podem ver, já mudou aqui com a cor mais clarinha, azul. E o que eu vou fazer, aproveitando aqui, eu vou fazer até melhor. Em vez de botar nesse aqui no H1, eu vou copiar esse font family, tá? E eu vou colocar diretamente aqui no body. Então tudo vai ficar personalizado com a cor Arial, com o nome Arial, perdão. E o que eu vou fazer agora, eu vou personalizar ele aqui. Vou colocar a div, tá? Eu vou colocar a div em um modo geral, tá? Porque eu só tenho uma div, mas o bom é colocar com ID, tudo bem certinho, tá? O que eu vou fazer é o seguinte, vou colocar um pad de 10 pixels e eu vou colocar também um border raios de 5 pixels. Então, como vocês podem ver aqui, ó, ele já ficou de uma maneira bem personalizada, como aqui, tá? Mas o que eu vou fazer ainda é o seguinte, como ele tem uma certa distância aqui em cima, tá? Eu vou colocar uma distância nele de border não, margem top de 10 pixels. E quando eu clicar nele aqui agora, ele já criou uma certa distância. Se quiser eu posso colocar mais, tá? Se eu colocar 15, por exemplo, eu posso. Se eu clicar aqui novamente, já deu uma distânciazinha maior. E basicamente é isso, tá? O que eu vou fazer agora, eu vou simplesmente copiar isso aqui e vou colar nos outros. Colei aqui e vou colar no último. E o que eu vou fazer aqui, ó, é só modificar as cores. No caso aqui azul vai ser o amarelo e a cor daqui eu já vou modificar, tá? Eu já tenho a cor dela que eu achei melhor, tá? Mas como eu disse anteriormente, vocês podem botar a cor que vocês quiserem.
Coloquei a cor aqui. Se eu clicar no amarelo, mudou para a cor amarelo. E se eu vir aqui no vermelho, vou mudar aqui para o vermelho também. Vou colocar aqui o nome vermelho, a cor que a gente quer de fundo. Vou colocar o nome vermelho aqui. Então, se eu clicar no vermelho, mudou para a cor vermelho. Se eu quiser botar no amarelo, mudou para a cor amarelo. E se eu quiser mudar para azul, mudou para a cor azul. E o que falta agora é o simples detalhe, que é o resetar. Então, o que eu vou fazer é criar um botão. No caso, vai ser mais um botão. No caso, eu vou até configurar esse botão, tá? Eu vou colocar um botão mais detalhado, vamos se dizer assim, tá? Eu vou colocar primeiramente o nome dele, que vai ser resetar, e eu vou colocar primeiramente o ID dele, que vai ser o nome resetar, e eu vou personalizar essa caixa. Vou vir aqui em cima, vou colocar o botão com a hashtag resetar, e aqui o que eu vou fazer é o seguinte: vou colocar um pad de 2 pixels por 10 pixels, como vocês podem ver, já ficou bem menorzinho. Vou colocar um border raios de 5 pixels para ele ficar mais menor do que os outros. Vou colocar uma margem um pouco mais à direita de 10 pixels, no caso vai encostar um pouquinho mais para cá. E só, vamos ver como é que tá. Pronto, ele só está um pouco encostado aqui, então o que eu vou fazer também, vou colocar uma margem top de 10 pixels, só para ter uma distância melhor, que quando eu clicar, como vocês podem ver, já criou a distância. Mas a função de resetar ainda não está 100% funcional. Então o que a gente vai criar é a função dele. Então a gente vai colocar o onClick e eu vou colocar o nome de resetar. Coloquei entre chaves aqui. Então o que a gente vai criar é uma outra função. Vou abrir com o nome resetar. E aqui o que a gente vai colocar é o seguinte: a gente vai colocar o Windows.localization.recode, colocar entre parênteses e o ponto e vírgula, tá? O ponto e vírgula não é obrigatório, tá? Mas eu coloco por simplesmente colocar. Então, se eu vir aqui no amarelo e clicar em resetar agora, ele vai resetar. Se eu clicar no azul, vai resetar. Se eu clicar no vermelho, vai resetar. Se eu encostar qualquer um aqui, tudo vai funcionar normalmente. Então, gente, essa é a maneira, tá, de como é utilizado o HTML, o CSS e o JavaScript, tá? Como eu disse anteriormente, se vocês quiserem, vocês podem criar um CSS externo, um HTML externo, tá? Eu vou aproveitar e vou fazer até aqui para vocês verem, tá? Vou colocar o link ao CSS, tá? E o que eu vou fazer é o seguinte: eu poderia criar o seguinte, eu poderia criar uma pasta com CSS e uma pasta com JavaScript, mas eu não vou fazer isso, tá? O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou clicar no Ctrl clique e eu vou clicar em criar. Como vocês podem ver, já criou. Então, se eu pegar todo esse código aqui, copiar aqui, no caso copiar não, recortar, como vocês podem ver, ó, já saiu tudinho. E se eu colocar aqui, ó, ele já voltou, tá? Ele vai funcionar se eu clicar no azul, resetar, amarelo, resetar, vermelho, resetar, aí tá funcionando normal. E a mesma coisa vai ser o JavaScript. Vou colocar o script.crc e o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar aqui e vou criar um script.js. Vou clicar aqui, ó, vou criar, vou vir aqui no HTML, vou pegar todas as funções, vou recortar aqui, vou colar. Então, se eu vir aqui agora, vou excluir isso aqui. E se eu clicar no vermelho, vai no vermelho. Se eu clicar resetar, reseta, azul, amarelo. Então tudo vai estar funcionando normalmente. Então, como vocês podem ver, essa é a parte do HTML. Essa é a parte do JavaScript, tá? Lembrando que o nome JavaScript, style, vocês podem escrever qualquer nome, tá? Menos a parte do ponto para frente, que é a parte do arquivo. E aqui o CSS, tá? Que é a parte visual. Então, gente,
resumidamente é isso, tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Caso de dúvida, deixa aqui nos comentários. Se quiser gravar outro vídeo, deixa aqui nos comentários também. Então é isso. Valeu, falou e até mais.